O Charles e a Yara hoje estão casados, mas poderiam não estar, né? Poderiam estar casados, cada um com outro cônjuge. O Charles poderia ter sido padre, a Yara poderia ter sido freira, celibatária, né? Mas aí, conta pra gente o que foi que aconteceu, como foi que vocês acolheram o chamado ao matrimônio na vida de vocês. Mas exatamente isso que você falou, viu, Diego? Assim, em algum momento eu também pensei em ser padre, né? Porque, quando você fez essa pergunta, vocês fizeram, né, o que nos chamou e tudo, eu me lembrava, fazia aqui um flashback da minha vida, e nós aprendemos que a natureza humana, pela natureza, nós já tendemos a se aproximar do homem e da mulher, porque assim Deus nos fez, né? A inclinação natural da mulher, né, ser mãe, enfim. E eu aprendi que é importante, por causa disso também, que precisamos estar abertos, estarmos desprendidos já desse conceito assim, eu sou chamado ao matrimônio porque sinto atração por uma mulher, porque isso é na natureza, né? Então não vai ser por causa disso. E aí foi muito importante, inclusive, já essa formação de que precisamos estar abertos para descobrirmos realmente qual é a vontade de Deus. É um discernimento também, vidas, né? Caminhar para o matrimônio. Não é só... Então, mesmo antes de entrar na comunidade, ser consagrado, eu já fazia parte de grupo de oração, um movimento carismático e tudo. E aí vivi a experiência, namorei, né? Nós dizíamos em Deus, né? Essa expressão, namoraram em Deus, namorado em Deus e tudo. Sempre tive essa inclinação, mas servindo muito a igreja também por meio dos grupos de oração, eu tinha aquele desejo de me dar totalmente a Deus. Quando eu ia em missão no final de semana, ou tocar, eu toco violão, ou servia na música, ou pregar em algum evento. Quando eu voltava, eu ficava com aquele saudosismo, aquela, entre aspas, depressão pós-evento, quero permanecer ali. Queria morar na igreja. Queria morar ali. E aí, como eu não tinha ainda conhecimentos e realidades consagradas, eu queria ser sacerdote, porque eu queria viver ali servindo a Deus na igreja. Então, me abri ao sacerdote. Aí depois que eu fui conhecendo outras expressões, conheci a comunidade Shalom, me encantei, senti aquela atração, né, da vocação. E mesmo entrando na comunidade, nos primeiros anos que é o postulantado, depois o discipulado, que antes era vocacional, noviciado que dizíamos, já nos ensinavam isso também. Precisamos estar abertos para livres de qualquer aprisionamento de conceitos e sentimentos, realmente descobrimos nossa vocação. E mesmo aberto até ao celibato, eu dizia, eu quero fazer aquele retiro lá de discernimento do celibato, vai que seja também. Mas aí a gente tem também, nós temos orientação, um formador que nos auxilia, e aí vai nos ajudando, mas sempre, essa foi a minha experiência, no fundo, como o padre também partilhou desde com 10 anos, né, independente de qual tenha sido aquela nossa experiência, Deus providenciou os meios, sinais, mas desde sempre já está lá no fundo da nossa alma aquele desejo mais profundo da inclinação para o nosso estado de vida, que precisamos apenas polir, como um diamante que precisa lapidar, cortar naquelas pedras o excesso para encontrar a beleza. Esse foi esse o caminho. E depois, desprendidos, esse meu chamado é o matrimônio. E inclusive, o momento me vem agora, né? Em oração também, só para confirmar o que já estava dentro de mim. Aí, vendo também a palavra naquele momento, né? O chamado a fecundar, ter filhos, né? Esposa. Então, Deus nos dá vários elementos, né? E que, lembrando, não é assim um momento, não é um instante que eu discerno. Sim. É algo tão precioso, algo tão importante, que não pode ser assim, é algo tão precioso, mas Deus nos dá, ao longo da nossa vida, vários elementos. Quando estamos abertos, essa foi a grande experiência que eu tive, porque se formos deixar levar pelo nosso instinto, todo mundo quer casar. Já tinha se equivocado, né? A Yara vai contar a versão dela agora, da história, né? Para mim, assim, né, no meu discernimento com relação ao estado de vida, foi essencialmente importante já ter feito um discernimento também vocacional. Eu já estava na comunidade, né? Então, assim,
primeiro de tudo, foi uma experiência com Deus, com o amor de Deus. E a partir daí, você vê assim, certo, mas como que eu vou te amar mais? Como que eu vou te servir mais? Como que eu vou trilhar o caminho que você está me dando, né, de uma forma mais plena, né? E aí, como o Charles estava falando, né, da história, o padre também comentou, né, eu vivi um tempo de discernimento específico para o estado de vida com um acompanhamento. E aí isso foi, assim, muito importante, né, porque era uma pessoa com olhar de fora e que ia me dando luzes, ia me ajudando, ia rezando por mim. E eu também rezava. E ao longo deste tempo, né, que eu fui rezando, eu escutava muito de Deus, assim, né, que falava por meio das palavras, que falava ao meu coração e também falava através da minha história, né? Eu ia colhendo momentos, assim, coisas que eu ia vivendo que para mim iam sendo sinais do meu chamado ao matrimônio. E eu até ficava assim, né, pensando, meu Deus, será que eu estou rejeitando o celibato? Senhor, não quero rejeitar o celibato não, né? Aí assim, eu vou rezar hoje só com o celibato. Aí eu pegava assim, tinha dias que eu rezava assim com o celibato, e eu ficava rezando com aquilo, né, aquele amor que se abdica de tudo, de todos, né, só por Deus. E aí quando eu ia rezando, aí vinha uma sensação assim, interior, assim, mas isso aqui não sou eu não. E aí eu ficava, tipo, me forçando, né? Assim, porque eu estava com tanto medo de não fazer o que Deus queria, né? Que eu ficava assim, né? Não, eu vou rezar com celibato. Eu me lembro de várias vezes que eu rezei, né? E aí me vinha aquela sensação, não sou eu. E aí quando eu ia rezar, né? Com o estado de vida do matrimônio, eu me lembrava, né? De experiências que eu tive de namoro, antes de entrar na comunidade e tudo. E eu disse, ali eu me sentia eu. Ali eu me sentia inteira. Parecia assim que era eu mesma, né? E aí eu fui descobrindo, né? E Deus foi também mandando sinais. Eu morava na época em Nazaré. E aí eu pedi assim, Jesus, o meu último, porque também é uma coisa muito importante, né? Que eu vivi no discernimento do estado de vida. O período de discernimento teve um início e teve um fim. A gente vai rezar por tanto tempo. Se nesse tempo, né, Deus, ou eu precisar de mais tempo, ou alguma coisa assim, a gente aumenta. Mas não vamos rezar indefinidamente não, porque a gente precisa de um início e de um fim, né? E aí, quando se aproximou do fim, eu pedi a Deus que, por meio de Nossa Senhora, me desse um sinal, assim, só realmente para poder fechar o discernimento que eu estava vivendo ao longo daquele tempo. E aí, a gente ia fechar o discernimento no dia da Imaculada Conceição, né, em dezembro, e eu estava na igreja de Nazaré, então na minha cabeça vai ser uma festança de Nossa Senhora, beleza. E aí eu estava lá trabalhando no dia, né, e esqueci que eu tinha pedido isso a Deus. E quando eu fui servir, né, ia ter uma missa, era a missa de renovação de matrimônio de 25 casais que estavam fazendo 25 anos de casamento. Nossa. Aí eu vi, tudo bem. Aí quando eu perguntei ao frei, né, que estava lá, o frei franciscano, se não ia ser a missa de Nossa Senhora, eu disse, não, vai ser direcionado a eles. A de Nossa Senhora vai ser amanhã. Nesse dia, inclusive, era um sábado, né? A gente vai celebrar amanhã. Aí eu, tá bom. Aí quando eu me virei, meu Deus, é o sinal que eu pedi a Nossa Senhora. Olha aí, Deus mandou. Né, assim, uma coisa muito simples, né, mas que eu vi, assim, que realmente o cuidado de Maria em fechar um processo, né, de discernimento. E que não foi o que definiu, mas foi só uma delicadeza mesmo de Nossa Senhora. E com relação à pessoa do Charles, assim, né, a gente não se conhecia, a gente se conheceu em missão, né. Nessa época eu já morava em Haifa e ele morava em Nazaré. E aí, por causa da missão, porque eu precisava ir para Nazaré, porque eu coordenava um grupo de oração, eu ia para acompanhar as ovelhas, e a gente começou a se conhecer, foi crescendo na amizade e começou a surgir um sentimento, né? A gente foi aprofundando até que foi vivendo um processo de discernimento, né? Saber se era isso mesmo. E aí a gente depois começou a namorar. E aí surgiu um desejo já de iniciar um processo de noivado. E aí um belo dia, isso para mim assim foi essencial, né? Um belo dia eu estava rezando
peguei meu estudo bíblico, que não tinha nada a ver com o assunto, certo? Ia começar a ler, aí Deus me pergunta, Yara, por que você quer casar com o Charles? De supetão, assim. Meu E Deus. aí, de supetão, assim, veio uma resposta dentro de mim que foi como uma... Era uma certeza que tinha dentro de mim, assim, não foi uma coisa que eu pensei, que eu refleti. Uhum. Eu pensei, não é para ser feliz. Eu pensei, porque feliz eu já sou. Eu me sinto muito encontrada aqui na missão, né? Eu me sinto muito encontrada com o povo, eu já sou muito feliz, assim. Eu não sou uma pessoa infeliz que tô querendo ser feliz. Do jeito que eu tô muito feliz. Aí eu fiquei pensando. E aí Deus falou de novo, e por que você quer casar com o Charles? E aí eu parei. Aí eu fui me dando conta, assim, porque eu percebo que o Charles, ele faz parte do caminho que você está trilhando para mim, né? Que é juntos, que é junto com ele que eu vou trilhar o caminho que Deus está me chamando, um caminho de santidade, um caminho dentro da comunidade. Né? Assim, para mim ficava muito claro isso. Sim, ele não seria a tua felicidade, mas um complemento ali Isso, também ele para viveria caminhar para o que Deus comigo, queria, para que né? a gente chegasse ao céu. Isso é Ainda muito bem que ela legal. não pensou assim, né?